João, bom dia. Mais um diálogo com sentidos, mais um tema, sempre na continuidade do que temos vindo a falar e da contemporaneidade. O tema que hoje nos propomos é o presente, a criatividade e o futuro. Este tema é tanto mais necessário quanto se anunciam trombetas de fim do mundo. É importante falar sobre a importância de cada um de nós, neste grande movimento civilizacional que pode ser o início de algo muito positivo ou a destruição de toda a nossa espécie, e também a importância da arte e da criatividade, que nem sempre parecem estar ao serviço da vida. Eu, pelo menos, com as verdadeiras ferramentas e a capacidade certa e o insight correto para proporcionar vida que tanto necessitamos no momento presente. João, vamos ao diálogo. Ok. Muito obrigado, João Major. Bom dia, bom dia. E agradeço mais esta possibilidade de cruzarmos e de intersetarmos aqui estes dois mundos da arte e da psicologia, das psicologias profundas, não é? Das psicologias junguianas. E, e é verdade, sim, hoje gostaríamos de nos abordar sobre este assunto que começa a ser cada vez mais presente e cada vez mais preocupante, porque ele parece estar também a afetar aquilo que é o campo emocional das pessoas nos nossos pequenos círculos familiares, de trabalho, enfim, sociais. Eu, pelo menos, sinto isso muito, não é? Que as pessoas estão todas debaixo de uma contenção emocional, digamos assim, com uma capacidade de projeção das suas próprias sombras sobre os outros e sobre o mundo na sua existência cotidiana, que leva a que esta ameaça, enfim, desta guerra e desta guerra, do desenvolvimento desta guerra, num sentido de destruição dessa nação, digamos, do fim do nosso mundo, ou de parte do fim do nosso mundo, e por isso do nosso mundo, claro, também, não é? Ser, ainda que todos estamos a continuar a fazer a nossa vida, todos estamos a andar, enfim, dentro daquilo que é a medida também, provavelmente, das possibilidades de cada um, a julgar e a querer mesmo com toda a força, acho eu, acreditar que nada disto vai suceder. A verdade é que esta sombra vai crescendo, vai se tornando cada vez, não diria omnipresente, mas vai quase que se tornando omnipresente, vai tornando cada vez mais pesada, mais fria, mais difícil a nossa capacidade de gerir aquilo que são ah, as nossas emoções. E é verdade, eu gostaria de colocar aqui esta questão, porque me interessa particularmente os fenómenos ligados à criatividade, à inventividade, à descoberta. Parece-me que a arte, que tem trabalhado sistematicamente com o mito, não é? Com os símbolos, e é como Jung diz, e eu concordo bastante com isso, no fundo, um dos instrumentos que a humanidade desenvolveu para captar este espírito inconsciente de cada época, de cada tempo, de cada comunidade, tem tido eh, dificuldades, acho eu, de se relacionar com o todo e ela própria, a arte, também nos fazer perceber este espírito inconsciente da nossa época, da nossa era e de alguma maneira de ajudar a ler esta, esta imensa sombra que vai crescendo dentro de nós. É curioso que um dos conceitos E de sombra. interessante, João, a questão da sombra. Sim, Ontem mesmo, numas palestras de psicologia que aconteceram em Esposende e que me convidaram para falar sobre educação, sobre, enfim, a parentalidade e as necessidades de os educadores terem mais capacidades para educar. Naturalmente, eu fui fazendo um conjunto de provocações junguianas e só queria mencionar uma pequena passagem de que Jung escrevia em 1934, a propósito das confusões de então. Escrevia Jung: o velho Wotan está no centro da Europa. O podemos ver em todos os sintomas psicológicos que ele personifica. Fascismo na Itália. É o velho Wotan. Fim de citação.
É interessante como, de algum modo, em 2022, esta frase de Jung de 1934 está exatamente atual. atual, na ordem do dia. É exatamente essa a questão, porque o, 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 o que parece é que, indo um bocadinho, pelo menos tentando dar a minha ideia de sombra, porque a sombra, na relação com o próprio Jung diz, uh, não deixa de ter uma conotação, enfim, negativa, apesar da sombra ser uma coisa que nos acompanhou ao longo da história e sempre foi algo mágico, não é? As sombras do fogo, as sombras da noite, as sombras do nascer do dia, a nossa própria sombra projetada numa praia ao final do dia, enfim, há uma dimensão de beleza e diria de mistério associado à sombra, mas também há, obviamente, uma questão de susto, de medo, de receio, de algo que nos persegue, não é? A sombra, quando nós corremos atrás dela, ela foge de nós, e quando fugimos dela, ela vem sempre atrás de nós, ou seja, nunca nos deixa, não é? Quer dizer, o contrário da sombra seria uma própria luminosidade tão intensa de todos os lados que poderia até ser uma forma de cegueira. Por isso a questão da sombra aqui, a relação da sombra e da luz, elas estão muito próximas. E eu lembro-me Interessante de... falar em sombra e luz, João. Já agora, por curiosidade, nós estamos a gravar isto a 7 de outubro. Daqui a poucos minutos, às 10 horas, será anunciado o Prémio Nobel da Paz. Olha, muito bem, muitas Muito a coincidências propósito. estão a acontecer no nosso tempo, e é bom sentirmos que também estamos conscientes delas, digamos assim, vamos tomando consciência dessas sincronicidades, não é? Digamos assim, como diz o Jung. E voltando à questão da sombra, que é a sombra, a Maria Luísa von Franz diz uma coisa sobre a sombra que achei maravilhoso e que gostaria de colocar aqui, que é a ideia da sombra por exemplo, aquele sujeitinho que nos aparece nos sonhos e que nos persegue sem cessar muitas vezes e que nós fugimos ou que nos sentimos ameaçados por ele de uma forma, às vezes até sem conseguirmos explicar, ou o próprio sonho explicar. Há quase que um temor associado a esta ideia da sombra que aparece nesse mundo onírico, que é muito importante também trazer para aqui, para podermos explicar algumas das nossas relações, ou pelo menos das minhas relações, com aquilo que eu sinto que a sombra pode ajudar a explicar. O Jung diz, ao mesmo tempo, que esse sujeitinho que aparece nos sonhos, como a Marie-Louise von Franz, que é, no fundo, um ser criado pela nossa relação com o inconsciente, digamos assim, é uma espécie de manifestação do inconsciente no nosso universo, nossa arquitetura psíquica interior, que ela aparece muitas das vezes para nos trazer, enfim, mensagens sobre esse afastamento entre a questão do mito, do símbolo, do nosso passado, de um certo equilíbrio entre aquilo que é a nossa capacidade de existir, dos instintos até, dos instintos de poder, dos instintos sexuais, dos instintos do eu, como ele próprio diz, não é? Que ele vai buscar essa questão a outro psicólogo, mas é muito interessante, os instintos do eu, e no fundo, esta questão da sombra, ela aparece de muitas maneiras, até por ser sombra, não é? Por ser uma personagem fugidia, quase que imaterial, mas ela aparece muitas das vezes para nos trazer, enfim, mensagens desagradáveis, ser uma espécie de mensageiro desagradável, um mensageiro compensador também daquilo que são as nossas próprias dificuldades de nos vermos a nós próprios, de nos Uhum. materializarmos, nos tornarmos a nossa alma tridimensional, digamos assim, ou menos compreensível e existente, e deixar que ela se manifeste no mundo, e por isso esta questão da sombra é algo que o Jung associa e que é importante hoje aqui trazermos, porque no fundo é como se fosse o nosso parceiro entre a consciência e o inconsciente. E quando nós começamos a não conseguir lidar com essa sombra, ou a afastá-la, ou a não conseguir perceber esses diálogos,
E a Marie-Louise von Franz diz, muito curioso, que quando nós começamos a ser perseguidos sistematicamente por alguém nos sonhos, a melhor maneira de lidar com esses perseguidores, com esses sujeitos chatos que vão sempre atrás de nós e nos atormentam para nos dizer coisas que a gente não gosta ou só para estarem ali, só para aborrecer. Ela diz que a melhor maneira que há para fazer isso, mesmo dentro de um sonho, diz isso com uma grande ironia, mas também com uma grande sabedoria, que é parar, olhar para esse sujeitinho, para essa sombra e perguntar-lhe: o que é que se passa? Podemos conversar os dois? Queres falar comigo? Queres dizer-me alguma coisa? O que é que se passa? E esse momento de Claro que para se chegar capacidade. aí já há um caminho que tem que ser percorrido, não é? O que já foi supostamente percorrido. Eh, Frequentemente, quando alguém reporta isso, especialmente em consulta, ainda está naquela fase de estar-se amedrontado com aquilo que vai descobrindo dentro de si, com os maus do mundo, e especialmente aqueles malandros que nos fazem mal, sem percebermos que muitas vezes estamos apenas a projetar o nosso mal nos outros. Sim, porque essa é a grande questão que o Jung levanta e a Marie-Louise também, que é esta ideia de que, eh, e essa é uma questão, acho eu, muito pertinente para os dias de hoje, que é esta ideia de que ele até levanta uma citação muito curiosa, que havia um político muito importante que dizia que esse político de um país, que ele não menciona quem é, dizia que ele não tinha imaginação para o mal. Não é? E o Jung contesta de uma forma muito veemente, porque diz que esse político era demasiado ou idealista, ou ingênuo, ou, enfim, falho na sua compreensão da sua vida interior, porque, na verdade, o que o Jung defende, e de uma maneira muito curiosa, e eu também acho que a questão passa muito por aí, é que todos nós, individualmente, temos uma grande propensão, uma grande capacidade para fazer o mal. E o mal existe em Sim, nós sim, como algo sim, 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 muito. sim, sim. Não hum, basta dizer que o mal está na Rússia ou está onde quer que seja, porque de alguma Exatamente. forma nós também somos aquilo que condenamos. E só nesse Sim, reconhecimento é que se pode evitar uma escalada de violência que, a certa altura, se nós nos denominarmos dos bons impolutos, os outros como absolutamente maus, isso sim é a projeção da sombra e é a ingenuidade absoluta. sim, mas esta questão, para mim, é extraordinariamente, digamos, quase que uma história infantil, mas na verdade ela é muito interessante, porque na verdade a ideia de que os outros é que são maus, o pai é mau, a mãe é má, a avó é mau, o tio, o irmão é mau e nós é que somos os bons do mundo, não é? É muito curioso, porque na verdade Porque isso não é nos deram gelado. porque não nos deram um gelado, porque não nos deixam brincar, obrigam-nos a ir para a mesa, enfim, obrigam-nos a fazer os trabalhos de casa, essas coisas todas, Exatamente. enfim, o que seja, não é? No fundo, negam esses instintos do eu, não é? No fundo, essa força compulsiva que nos move a estar sempre numa, numa obsessão, numa dimensão de prazer e de destruição das coisas mais queridas dos outros, como diz o Fernando Pessoa, ou que seja sempre achar que estamos a fazer bem e a divertir-nos e a distrairmos com fazer mal aos outros, né? Só pelo prazer de fazer mal, como diz o próprio Pessoa, como quem faz paciências a uma mesa de jantar de província com a toalha atirada para o outro lado da mesa. Ele até tem uma ironia ainda mais sobre ele próprio e sobre as coisas que leva a essa ideia de que em todos nós está esta propensão para fazer o mal aos outros. E isso faz parte da nossa própria, deste salto entre esta dimensão daquilo que era a nossa animalidade, a nossa quase que instinto animal de sobrevivência e de necessidade, no fundo, de comer o outro, não é? Como diz o Dali, não é? No fundo, dessa escala cósmica onde estamos inseridos, de sobrevivência, que a nossa sobrevivência também inevitavelmente significa o entrar nessa escala do comer e do ser comido e do devorar e, enfim, da transformação da própria matéria em outra matéria, e essa capacidade é muito antiga, mas, na verdade, o processo civilizacional onde nós estamos foi desenvolvendo um conjunto de instrumentos
e de relações, não é? Da democracia, enfim, a sociedade, a ciência, não é? Que nos levou hoje a chegar a este sítio que é, hoje somos capazes de nos destruirmos a nós próprios, destruir a humanidade toda onde estamos. E porquê que a certa altura Sim, a um nível global e total. esta capacidade já da animalidade, que era no fundo só ter um machado e matar uma galinha ou o que seja, ou colher uma alface e fazer o que for necessário para a nossa própria sobrevivência, se tornou ela própria destruidora num nível tão elevado, e nós continuamos, de alguma forma, sem ser capaz de pôr isso em causa, sem ser capaz de perceber que provavelmente o desenvolvimento da nossa ciência, da nossa democracia, da nossa civilização era muito mais benigna se nós tivéssemos provavelmente gastado as energias e os tempos e os meios na procura, não na aniquilação do outro, mas num processo de autoconhecimento e num processo de Sim, 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 assumição de sim, que nós sim, sim. somos, na verdade, a bomba atómica, fomos nós Nós que é que somos a descobrimos verdadeira bomba a atómica. atómica. E Sim. eu gostava de dizer aos alunos, quando lecionava o primeiro ano de psicologia, gostava de lhes dizer que nós não nascemos humanos. Nós nascemos um sapiens sapiens espertinho. Normalmente os alunos ficavam assim muito admirados. Oh, professor, mas está a dizer isso? Nós não somos humanos quando nascemos? Não, nós somos um bípede espertinho. E reparem, nem todos os bípedes com os quais nos cruzamos na rua, nem todos são verdadeiramente humanos. Têm dias. E, de facto, o processo de humanização é mesmo um processo. Eu não tenho dúvida que exige esse reconhecimento muito consciente da nossa animalidade. O humano é também o reconhecimento de que somos capazes de tudo e mais alguma coisa. E só atalhando a título de curiosidade, há muitos anos, conversando com um sacerdote amigo, eu posso dizer, já faleceu, o professor Alfredo Diniz, e ele era diretor espiritual de uma comunidade de religiosas, de freiras. E um dia chegou à faculdade muito, muito aborrecido. Disse: professor Alfredo, o que é que tem hoje? Vim da comunidade X, uh, aquelas freiras não têm nada que fazer e, como não têm nada que fazer, entretêm-se a atazanar a vida umas das outras. E é engraçado ver isto, este comentário da boca de um sacerdote, relativamente a um conjunto de religiosas que supostamente deveriam ser o repositório da bondade e da candura, e efetivamente entre elas acontecia exatamente aquilo que acontece entre os demais animais. Nós somos de facto uma fera, e quando não temos nada que fazer, entretemos-nos, como diria o professor Alfredo, a atazanar a vida uns dos outros. Justamente por causa disso, do não reconhecimento do bichinho que somos. Sim, eu estava aqui a ouvi-lo e estava a tentar exatamente ir um pouco na mesma direção, mas mais fundo, que é a própria exercício da nossa democracia, supostamente, que seria quase que, até com esta questão da eclosão dos fascismos, no fundo, é curioso perceber que os fascismos ou as forças mais conservadoras ou as forças mais, enfim, ditatoriais, elas têm nascido quase sempre do exercício da nossa democracia, ou daquilo que Hum, é a nossa grande orgulho da civilização ter conquistado este espaço, que é um espaço de cada um poder expressar a sua opinião, digamos assim, a sua condição interior e exterior, a sua fé no mundo exterior e no fundo no mundo interior, que já não é fé, já é provavelmente uma outra uma outra crença no número e na estatística e nos números da economia, enfim, uma outra coisa racional, não é? Extremamente racional. A democracia tornou-se um exercício de racionalidade científica quase que elevado ao absurdo, e o que está a perceber é que a própria democracia, que enferma deste excesso de racionalismo, não é? e de Desse otimismo, muitas vezes. e de otimismo, tem conduzido sempre a um espaço neurótico, digamos assim, Sim, onde a sim, relação sim, sim. entre o inconsciente da nossa época, enfim, aquilo que são a nosso conhecimento do passado, a nossa animalidade, como estávamos a falar, e aquilo que é a nossa humanidade, a nossa civilização, entram em colisão, em choque, e uma delas entra em clara falência. E por isso é que, digamos, tem sido quase que
poderá haver uma outra explicação que nos escapa a nós todos, que é quase que uma força da própria natureza das coisas, que levará a esta situação, mas é curioso que E isso, eh, João, enferma altos cargos da política. Nós já em outras conversas mencionamos essa afirmação do António Guterres, e ele no dia 28 de abril deste ano, 2022, afirmou: uma guerra no século XXI é um absurdo. Este homem não conhece nada da natureza humana. Com todo o respeito, é um bom homem, sim, aparentemente, sim, sim, mas sim, sim. não percebeu o essencial do humano. Sim, porque o que acontece, eh, e é muito curioso, eu tenho estado até a assistir agora, como vamos neste momento da apresentação do orçamento e a estas discussões entre a direita e a esquerda, a oposição, os governados, os não governados, é curioso porque dá-me a sensação que o exercício da democracia acaba por ser um exercício não baseado eh, eh, numa, num espaço onde nós podemos expor e trabalhar aquilo que são as emoções e esse espaço inconsciente da nossa época, não é? Trabalhar sobre a consciência, que ela está lá muito exacerbadamente expressa, e o inconsciente, por isso aquilo que são, na verdade, as nossas necessidades de construção da nossa cultura, da nossa civilização, da nossa relação com o nosso futuro de uma maneira mais uh, 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 profunda, diria, e até consequente, mas tanto o discurso dos que estão no poder como o discurso dos que estão na oposição baseia-se sistematicamente numa, numa, numa torrente enorme de dados estatísticos, de dados numéricos, de dados de alguma forma que aplicam um certo racionalismo científico na nossa existência e que excluem completamente aquilo que são as nossas emoções, a nossa forma de expressar as nossas emoções e por isso de trazer para a nossa sociedade, para o campo da sociedade, uma capacidade de nós podermos expressar as nossas emoções. E digo isto mesmo porque de repente o Estado torna-se aquele que permite que nós façamos todo o tipo de coisas e o Estado irá sempre para resolver esse tipo de situações até ao momento em que não vai conseguir resolver mais estas situações. Ou seja, não há uma resolução da questão dos indivíduos, há uma resolução do ponto de vista do exercício numérico, matemático, Abstrato. estatístico, nacionalista, abstrato, daquilo que é as nossas tensões da nossa vida e da nossa relação com o presente e com o futuro. E isso é muito curioso, porque parece que, inevitavelmente, o Estado, tendo substituindo esta questão da Igreja, tendo substituindo coisa e mantendo-se como uma espécie de pai ou mãe generosa, que nos vai pôr a moratória, que nos vai ajudar a baixar os juros, que nos vai ajudar a comprar a casa, ou financiar as pescas, ou a agricultura, ou as artes, ou não sei o quê, de repente o Estado vai entrar em colapso, porque é impossível Sim, sim, que o sim. Estado continue a É. dar Aquilo que satisfação, cada um deveria prover a si prover. mesmo. E isso, inevitavelmente, vai ser aproveitado para um exercício, digamos, coletivo, em que Uhum. as pessoas que já não têm mais capacidade nem vontade de jogar o jogo da aprendizagem da sua sombra, da sua emoção, porque é que elas se emocionam, porque é que elas se irritam, porque é que elas sofrem, porque é que elas são inseguras, as pessoas procuram num poder absoluto, regressar quase que a um poder absoluto, e por isso vão paulatinamente ir votando num sistema E é interessante, um poder absolutamente absoluto que tem uma autoritário. cara. Há sempre uma cara que se deseja, alguém em concreto. Não é um estado abstrato. É o culto do líder como alguém. É muito curioso, É. não é? Mas é o culto voltamos à ideia de um salvador, de alguém que Sim, de põe um ordem salvador, nisto de tudo, alguém que vem do outro alguém que lado com consiga o resolver o meu problema conhecimento emocional. arcano. Exato, alguém que consiga resolver o meu problema emocional e dizer, eu não vou ter mais medo, eu não vou ter mais angústias, eu não vou ter mais
inseguranças sobre o meu futuro, porque esta pessoa existe e vai resolver as minhas inseguranças, as minhas sombras, os meus problemas interiores por mim. Isso é muito curioso, porque no fundo a democracia acaba por ser um instrumento que nos tem deseducado interiormente. A nossa vida interior está posta em causa por este exercício de um racionalismo científico, digamos assim, de uma hiperconsciência de nós próprios e do Sim, mundo sim, sim, exterior, sim, sim. e muito menos uma consciência trabalhada do nosso mundo interior. E eu acho que Aliás, João, é curioso que, voltando a mencionar o professor Alfredo Diniz, esse sacerdote, filósofo e jesuíta, ele dizia: Nós não vivemos na pós-modernidade, isso é um grande erro. Nós vivemos na ultramodernidade. E é verdade. Uma isso, modernidade elevada sim, a um sim, expoente brutal, não é? Não ultrapassamos a modernidade. Nós continuamos na modernidade, mas aumentámo-la em termos daquilo que ela é, no bom e no sim. mau. A própria ideia de modernidade é curioso que significa, digamos, a era atual, o tempo atual, o É, tempo que juntou da todos os tempos, racionalidade a de uma racionalidade, ou visão seja, o melhor, hum, o melhor de puramente todos os tempos, discursiva. o melhor de todas as épocas, não é? A época das épocas, a época onde tudo, de alguma forma, se vai chegar ao cume, chegar ao topo da montanha e resolver todas as questões. E por isso nós também chegámos à modernidade com esta ideia de que a nossa época era a melhor de todas as épocas, a época onde tudo, de alguma forma, seria fácil de resolver e se chegaria finalmente à idade do É, do ouro, modo ou do paraíso, científico, matemático, como dizia exatamente, o sim, João há sim, momentos. sim, Não é? sim. E de facto E mostra-se que não é assim. Não é? E mostra-se que quase não que é me atrevo assim. a dizer que as questões políticas não são políticas, são acima de tudo psicológicas. Exatamente. E é curioso que, voltando à questão da sombra e desta questão da destruição e da criatividade, o que está em causa com este exercício das nossas democracias e este crescimento deste espírito autocrático, dessa ultramodernidade, esta ideia era moderna, mais moderna do que moderna já, não é? E que será a última das últimas épocas, a melhor de todas. A verdade é que nós temos vindo a propor sermos cada vez mais criativos, usar a criatividade e a inovação e o espírito de inventividade, e o que estamos a ser confrontados hoje é que essa criatividade, essa inovação, essa inventividade está a desembocar nesta encenação do fim da nossa própria existência. E é extremamente paradoxal que isto seja difícil de ser confrontado connosco próprios, porque aquilo que o Putin diz, na verdade, e que a Rússia levanta, é que nós somos, enfim, uma ameaça à civilização, à própria condição cultural da Rússia, e não deixando de ser, enfim, crítico em relação àquilo que ele diz, não podemos também fazer só ouvidos mocos àquilo que ele está a dizer. Ou seja, será que nós não estamos, de alguma maneira, enquanto sociedade, enquanto Também, civilização, também, a pôr em também. causa todas as outras sociedades, todos os outros estilos e formas de estar na vida, todos os outros que estão perante nós e que se nos opõem e que podem ter isto ou aquilo que são diferentes de nós, e nós, na verdade, estamos a encurralá-los, a acantoná-los, a diminuir o seu espaço vital sucessivamente e a projetar esta sombra, esta ideia de sombra, esta perseguição que existe dentro de nós, e a transportá-la numa espécie de perseguição e de diminuição do espaço do outro. Essa é uma questão que me parece que, na verdade, é difícil de escapar hoje em dia, porque o que o Putin diz é: se vocês continuam neste tipo de situação, eu só tenho uma solução, é disparar isto aqui, o tal botãozinho vermelho, ou o que seja, e pôr tudo de pantanas. Por isso, nem vocês, nem eu. Ou seja, do ponto de vista civilizacional, nós estamos a chegar a um processo onde já não há diálogo, onde as emoções, a nossa capacidade de gerir os nossos instintos, as nossas emoções, as nossas pulsões, não é? Estão sem
capacidade de resposta, sem resposta criativa, sem capacidade delas fazerem a festa, de dançarem, de criarem, de fazer o teatro, de pintarem, de criar outra linguagem, não é? Porque, na verdade, o que nós também estamos aqui é sobre a crise da palavra, a crise da criatividade associada Sim, às sim, nossas sim, João, linguagens, sim, não é? sim, sim. Uh, uh, Sem dúvida. E já e, agora, o vencedor do Prémio Nobel da Paz, felizmente não foi um político, não é? Falava-se de Zelensky, ainda falava-se de bem. outros líderes políticos, foi um líder cívico bielorrusso, Ales Bialiatsky, conhecido pelo seu trabalho no Centro de Direitos Humanos. Eh, Ainda bem que foi alguém da sociedade civil, alguém com a mão na massa, Sim, que bom, que ainda bom. bem, porque o Zelensky seria exatamente mais do mesmo. Acho que há algum bom senso nisso, porque o Zelensky, na verdade, o outro lado é a sombra do Putin, como o Putin é a sombra do Zelensky, na verdade. Sim, E os sim, dois sim, acabam sim, por sim. projetar E a última sombriamente análise é sobre o verdade, outro. é verdade. É, Uma dicotomia perversa. verdade. E a grande questão que está aqui, não é? É esta de nós pararmos dentro deste sonho, enfim, mais ou menos preocupante que estamos a viver, este sonho de uma realidade que se pode manifestar muito rapidamente, e recuperar essa ideia da Marie-Louise Bronfrance que me parece extraordinária e que de alguma maneira, quando ela a contou com um sorriso, enfim, com os olhos e com alguma ironia, mas é verdade que o João tem razão, isso é um estado qualquer, uh, enfim, um degrau acima da nossa consciência e da relação da nossa consciência com o inconsciente, mas eu lembro-me que, e aqui é uma questão pessoal, e acho que é importante dizer, porque provavelmente eu já li, e sei que isto também tem a ver com outras pessoas, eu sofri também a uma certa altura, enfim, uns ataques de pânico, não é? Digamos assim, acho que se pode dizer assim. E a certa altura tive de tomar alguma medicação, porque foi uma coisa muito assustadora, depois pensei que isso não, que o comprimido não serve, tomar um comprimido, como diz o António Variações, não servia para mim, e por isso acabei por ir para o outro lado, por terapia, por conversas, por diálogos, por ir a procurar os amigos, e a essa altura fui também consultar alguma literatura, enfim, várias literatura, desde o Erich Fromm, o Freud, o Jung, várias coisas que me foram ajudando, o testemunho de outras pessoas, e a essa altura percebi que, na verdade, os ataques de pânico são esse sujeitinho, essa sombra que me veio atormentar a minha vida durante imenso tempo. E mesmo houve uma altura que eu tinha alguma dificuldade de adormecer, porque quando adormecia os sonhos tornavam-se sempre preocupantes, eu despertava e não conseguia perceber os sonhos, e depois lá fui conseguindo perceber, e fui percebendo esse homenzinho que lá estava sempre a me atormentar. E a certa altura fui Que praticando no uma fundo ideia estava que a era alertar de alguma coisa. a alertar de alguma coisa, não é? E eu fui percebendo que esse homenzinho, a certa altura, eu tinha que o convidar a estar comigo e eu tentar percebê-lo, que ainda hoje continuo nesse diálogo, que ainda não o consigo perceber completamente, Sim, é verdade. isso é para a Eh, vida. É para a vida, mas fui percebendo que esse sujeitinho, a melhor maneira, e fiquei muito comovido, muito tocado, quando ouvi a descrição da Marie-Louise, porque eh, na verdade foi exatamente isso que eu fiz. Eu fui, de repente, acordei às vezes à noite, enfim, por motivos já inesperados e insuspeitados, que eu não tinha razão, e o meu corpo ficava possuído por uma espécie de suores frios, enfim, tremores, temores, sei lá, e eu, a certa altura, fui percebendo que a melhor maneira era deixar que esse sujeitinho viesse ter comigo, não resistir, oferecer-lhe, enfim, o espaço vital da minha existência, da minha interioridade, tentar falar com ele e dizer, anda, então vamos lá, tu fazes parte de mim, eu gosto de ti, ainda que não te conheça, ainda que tenha alguma dificuldade em perceber o que tu és e o que me queres dizer, vamos lá tentar começar a conversar. Isso é uma prática que eu fui, de alguma maneira, trabalhando e percebendo, que é esta ideia de que quando estamos debaixo de uma grande ansiedade, de uma grande emoção, de um grande temor ou de uma grande vibração interior, a melhor maneira é criar quase que
e a criar nesse sentido mesmo do teatral, e aí vamos a falar da Hum. criatividade, porque E o volto a papel este senhor. da arte e dos artistas. Exatamente, eu hoje quis trazer Que esse é um texto. papel clínico, é um papel clínico, João, também. Exatamente, exatamente. É um papel clínico, um papel pedagógico, é uma pedagogia, aliás, e voltaremos a esse sítio, tenho aí alguns temas que eu gostaria de fazer, mas há um texto de um senhor muito importante, que é o Grotowski, o Jerzy Grotowski, que na verdade me ajudou muito nessa altura, também, entre várias coisas, a descobrir este caminho que é o ator, quando trabalha, quando está em palco, que é uma das coisas que eu também trabalho muito com os meus atores, que é esta ideia de que ele está em palco, está a fazer, a atuar, e está também, cria uma personagem, um outro eu, o I, o eu, não é? Um instinto do eu, como diz o Jung, não é? Utilizando aqui uma coisa que eu acho que se sobrepõe, utiliza dois eus, e esse outro eu desloca-se para fora do ator que está no palco e coloca-se quase como se fosse uma espécie de pássaro de olho flutuante a ver o próprio ator em palco. Ou seja, há como que esta cisão permitida, que é no fundo uma fusão de dois opostos que colaboram um com o outro, um compõe a imagem, trabalha sobre ela e o outro realiza a própria imagem. Esta cisão interior, ela pode parecer assim uma espécie de problema que cria, enfim, uma neurose ou estado psicótico, ou o que seja. Podemos até assumir que sim, porque há aí uma cisão do eu difícil e arriscada. Mas a verdade é que essa cisão, essa compreensão, esse distanciamento desses dois eus, dessas duas figuras, é hoje estudada até em neuropsicofisiologia, e há vários textos sobre isso, que é o mestre e o seu emissário, enfim, há vários mesmos já estudos sobre isto, mas o teatro faz isto como uma ideia performativa, como esta ideia capaz de que um compõe, um observa o mundo exterior à nossa volta, é quase que uma espécie de entidade vigilante que é capaz de perceber e perceber o perigo e entender as mensagens do exterior, do mundo exterior, e da sua relação com a nossa consciência, e o outro é aquele que age no próprio mundo exterior, e o outro, percebendo as mensagens do mundo exterior, está também a poder agir sobre a interioridade do próprio fazedor, do ator que faz. E esta dicotomia, ela é muito interessante, porque ela ajudou-me na altura a ir percebendo como é que de alguma maneira eu ia podendo dialogar, ia podendo dançar, ia podendo conversar e criar todo um conjunto de contextos e de noções que de alguma maneira elas eram pedagógicas, como o João estava a dizer, ou eu estava a dizer, e também clínicas, neste sentido, de alguma forma eu fui aprendendo com os métodos antigos, com os métodos do teatro, com as coisas que já estão descritas por muitos autores, uma maneira de nós conseguirmos perceber porque é que num momento de viragem da minha vida, não é? Uma época que também é tal crise dos 40, ou o que seja que a gente possa dizer, eu fui aprendendo, no fundo, a dialogar com a minha sombra, e ainda hoje continuo a tentar perceber como é que esse diálogo com a minha sombra pode ser feito. E isso depois é muito utilizado por muitos autores, entre os quais este senhor, como aquele espírito, aquela relação da arte que, no fundo, capta o espírito inconsciente da nossa época. Ou seja, eu tento, de alguma maneira, através disso, trabalhar com os mitos, trabalhar com os arquétipos, trabalhar com a simbologia, trabalhar com algumas figuras que, de alguma maneira, possam trazer e falhar, muitas vezes também, na verdade é que também falhamos muitas vezes, nem sempre acertamos, e ir tentando perceber o que é que nos traz. Seria muito inumano acertar sempre. Sim, sim, seria uma e não teria piada nenhuma, porque senão não nem valia a pena fazer nada. Viveríamos Muito basicamente bom, muito bom. na 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 figura do imortal do Borges, não é? Tudo já estava definido, tudo já estava aceito e por isso não esta ideia da humanidade é também ela própria o tentar fazer, não é? O tentar ir à procura, até porque
E é muito importante perceber isso, não é? Aliás, o Jung fala isso neste livro, No Presente e o Futuro, que nós estamos num momento, e nós já os dois abordámos isto, da transfiguração dos deuses, não é? Ou seja, os Sim, nossos sim, deuses, as sim. nossas criações dos nossos deuses, eles hoje estão necessariamente, e provavelmente essa é uma das questões que leva a esta encenação do fim do mundo, a esta guerra potencialmente fatal, é nós não termos conseguido transfigurar as nossas relações com o divino, com, com o anterior, com aquele que no fundo a gente sabe que existe, mas não existe como tal. Certo, Nós temos certo, uma certo, materialização e temos que provavelmente substantivá-lo, transfigurá-lo, certo. torná-lo Muito real bom, de uma outra muito maneira, bom, porque muito bom. esse antigo, esse Deus, esse tu que não existes, mas que estás aí sempre presente, ele precisa de ser transfigurado, precisa de ser Isso seria, no meu trabalhado à entender, nossa época. isso Sim, seria, no meu entender, a verdadeira passagem para a pós-modernidade que está por cumprir. E é importante que aconteça esse salto para uma outra coisa, um outro nível, uma outra era, é importante que se cumpra e ainda não foi feito. sim, sim. Agora percebi essa relação, a diferença entre a ultramodernidade e a pós-modernidade. Sim, tive uma imagem interior que não tinha completamente captado na sua primeira relação, menção dessa figura. Sim, é verdade, nós estamos tal e qual como eu estava, acho eu, como estamos muitos de nós, quase que incapazes de largar os nossos próprios temores, as nossas próprias sombras neste momento, ou seja, o ego, a consciência da nossa época está a agarrar-se à nossa época com tanta força e com tanta intensidade, como se isto fosse a única possibilidade da nossa civilização, da nossa Certo. humanidade se manifestar. E provavelmente haverá outros caminhos, e tem que haver outros caminhos, tem que haver outras possibilidades, que não esta de desenvolver armamento bélico capaz de nos destruir, e essa energia tem que ser utilizada, essa inventividade desses cientistas e dessas descobertas tem que ser utilizada numa outra civilização, num outro mundo, numa outra capacidade de criar mundos e dar mundos ao mundo, não é? E de criar outras coisas, ter um mundo diferente daquilo que nós estamos a deixar criar. E a verdade é que isso E passa. é curioso, João, isto muito na linha do Jung, no fundo seria a passagem do mundo apolíneo, na qual nós estamos, a modernidade é o mundo apolíneo por excelência, Apolo, a razão, toda uma dinâmica solar extrema que tudo seca e tudo mata, para vá, um Dionísio, algo dionisíaco, mas sem aquela vertigem de Wotan da pura destruição, aniquilação. Falta-nos esta passagem serena, sensata, se é que algum dia é capaz de acontecer, mas pelo menos como ideal, todo o trabalho da psicologia, da arte, deverá ser a criação de uma nova sociedade onde a felicidade, o prazer possa estar como um direito, hum, que basicamente é aquele pequeno apontamento que muitas vezes os sindicatos, numa linguagem muito sindicalista, dizem isto não é só trabalho, tem que haver 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso, 8 horas de lazer. O lazer está a faltar, o puro prazer do viver, o viver a vida. Falta-nos isso, mas para que isso aconteça, é preciso percebermos quem somos, né? Conhece-te a ti mesmo, a velha afirmação que continua incessantemente a ser verdadeira. Concordas, João? Concordo. Na verdade, a minha imaginação, a minha capacidade de criação choca muito nesse ponto, mas tenho tentado debater-me imensamente com ele, porque eu concordo mesmo que eh, há uma dificuldade muito grande neste momento de nós escaparmos essa quase trilogia que estava o João aí a dizer, que é uma espécie de ilusão de lazer
que nós praticamos, mas que essa ilusão de prazer já está condicionada para as condições que nós conseguimos depois ir trabalhar e arranjar meios para que esse lazer exista, e depois o próprio descanso também já ele está condenado para a nossa capacidade de poder produzir outros meios e outras relações e outras formas de nos sentirmos seguros ou produtivos ou capazes de ter, enfim, uma segurança social, uma reivindicação qualquer laboral. Ou seja, há um equívoco qualquer eh, geral em nós que é muito difícil de resolver, porque claramente falta espaço, como nós estamos a tentar ter aqui, que eu acho que é importante outras pessoas terem noutros sítios, que é espaço para nós estarmos, para podermos conversar, dizer coisas que vêm provavelmente de tudo o que nós sentimos e lemos e percebemos, mas que têm que ter um espaço de expressão. E a questão das artes, obviamente elas são muito importantes, mas provavelmente se não for as artes, teremos que encontrar outra Sim, solução. sim, sim. Pode ser o diálogo intercomunitário, pode ser, enfim, um determinado tipo de exercícios, Sim, a forma pode ser múltipla, é pode verdade. ser múltipla, pode haver outras questões, mas eu sinto, e aí voltamos ao nosso querido Agostinho da Silva, que na verdade nós nascemos para viver e não para trabalhar. Nós nascemos para ser criadores e não para ser escravos, não é? Nós nascemos para ser livres E e não para muito ser, mais na segunda metade da vida, e João. muito mais na Se na segunda primeira metade. metade da vida vá aquela dinâmica clássica de Jung, se é preciso conquistar o lugar ao sol, na segunda metade da vida temos necessariamente que viver uma vida com sentido. Sim, mas isto significa. Eu tenho tentado muito ao longo dos últimos anos, e acho que o nosso encontro também emana daí dessa vontade, que é tentar perceber a minha própria sombra, a minha própria maldade, a minha própria dificuldade de me lidar E com faz os parte do outros. sentido da segunda metade da vida. Esse E, confronto com a sombra exatamente, que é exatamente. terrível, é É terrível. terrível, O é João terrível. falava há momentos de ataques de pânico. Atenção. É verdade, ataques de pânico, ataques de ansiedade, ataques de ganância mesmo, e de nós não sermos E não é capazes. vergonha nenhuma reconhecê-lo, porque isso é universal. Quando nos defrontamos, todos nós, quando nos defrontamos com a sombra, há uma vertigem que nos toma. Absolutamente avassalador. Não, eu não, João, eu acho que o Jung fala muito do papel do médico, digamos assim, o Do médico curador como um ferido. papel que o próprio médico está hoje em dia posto em causa porque ele próprio tem muita dificuldade de se distanciar de si próprio quando trata qualquer outra pessoa, ou seja, ele próprio tem muita dificuldade, tem temor até de tratar o outro, porque o tratar o outro implica ele lidar com as suas próprias limitações. E a verdade é que eu acho que, quando estava a ler que o Gomes dizia, eu sentia que, na verdade, cada um de nós tem que criar dentro de si o seu próprio médico, ou seja, para além de nós termos, e muitas das vezes, necessidade da ajuda dos outros, que é muito importante, e de outro médico, e do que seja, de outro terapeuta, de outra pessoa, de outro amigo, de outro familiar, o que seja, ou do próprio desconhecido, não é? É muito importante nós percebermos também esta necessidade de cada um de nós ter quase que Sim, um sim, sim, regulador sim, sim, interior, o sim, tal sim. médico interior. João, eu muitas vezes em consulta digo aos meus pacientes que eu sou apenas um espelho. E que espelho aquilo que vem da pessoa. Ah, mas eu estou mal, doutor, preciso da sua ajuda. E eu estou aqui para ajudar, mas também estou aqui para espelhar as suas capacidades e a sua força interior. E que se assim não fosse, não estava aqui. Mas isto não é apenas retórica, é verdadeiramente o reconhecimento dessa terapia interior, esse chumbo interior capaz de ser transformado em ouro pelo próprio alquimista que é o paciente. É muito interessante isso que está a dizer, porque essa é a grande questão, porque muitas das vezes, e falando aqui talvez de uma maneira, voltando à questão das palavras, nós temos uma emoção, sentimos um impulso para qualquer coisa, e muitas das vezes nós não somos sequer conscientes, digamos assim, não somos
capazes de analisar e de perceber essa emoção. E muitas das vezes, maior ainda, mais dificuldade é percebê-la na sua relação A intenção da emoção. a intenção da emoção, a sua relação entre o mundo interior e o mundo exterior, se ela vem de uma dimensão desse mundo inconsciente, desse mundo, digamos, pulsional, animal, vegetal, o que seja, mineral que existe em nós, não é? Ou se de alguma forma ele é uma projeção do mundo exterior sobre nós. De qualquer maneira, elas existem nas suas duas dimensões e estão muito misturadas, Sim, sim, mas, sim, mas sim. esta capacidade de nós percebermos isso significa algum trabalho sobre a linguagem, algum trabalho sobre a linguagem interior, sobre a linguagem e o pensamento, a linguagem e a emoção, diria mais longe, não é? Voltando à questão do teatro, que me parece importante, não é? Esta ideia de que aquilo que nós fazemos e dizemos tem sempre um segundo sentido, um segundo texto, uma segunda linguagem, uma segunda via, uma corrente subterrânea que de alguma forma a move. E essa compreensão, essa capacidade de nós percebermos essas segundas linhas, essas segundas vias, esses espaços de inclinação que levam, digamos, a surgir-nos estas permanentes emoções e estas permanentes pulsões e instintos, ela requer um treino e muitas das vezes um médico quase constante, permanente, um terapeuta permanente, ou seja, se nós Que nos conseguirmos acompanha. que nos acompanha, exatamente, e se nós conseguirmos perceber, porque no fundo o que está hoje em dia também na nossa sociedade muito em causa, acho eu, é que nós, para além da descoberta de todas as questões do funcionamento biológico, da nossa capacidade biológica de relacionar com o corpo e com o mundo, o corpo no mundo e o mundo no corpo, é esta questão da nossa mutação psíquica, ou seja, a nossa saúde psíquica, a Sim, nossa sim, sim. saúde mental, hoje está muitíssimo mais pressionada que provavelmente alguma vez teve em outras épocas da nossa humanidade, do nosso desenvolvimento da nossa humanidade. E isso é algo que nos deveria levar a pensar porque é que, de alguma forma, ou como é que nós Uhum, conseguimos perceber a evolução uhum. psíquica que a nossa própria época está a A nossa necessitar época e a exige precisar. uma meta-análise, exige que cada um faça uma análise sobre as nossas fórmulas de analisar a realidade, não é? Uma cosmovisão, como Sim, Jung, sim, 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 sim. Sim, propunha. cada um tem que ser consciente dos seus sonhos, das suas pulsões, conseguir provavelmente partilhá-los, conseguir falá-los, conseguir perceber as suas angústias, as suas dificuldades, e deveria haver um espaço social, e tem que haver, não é se deveria, é uma coisa muito pouco Não, correta. é Tem que haver, imperativo, temos tem que que haver. criar a criatividade, tem que trabalhar nesse sentido, que a linguagem tem que se modificar e E o não é à toa que próprio. estamos aqui um psicólogo e um artista performativo Sim, a sim, sim. batalhar nesta necessidade. Nesta necessidade, exatamente, porque o que me parece é que as próprias palavras hoje, não é? Sociedade, Estado, amor, enfim, liberdade, elas próprias têm que ser outra vez eh, Uhum. provavelmente reconstruídas e Refundadas? refundadas, não é? E o que é a sociedade? O que é a palavra sociedade hoje implica? O que é que o Estado hoje implica? O que é que a segurança hoje implica, não é? Porque Sim, se a nossa segurança implicar a aniquilação do outro, o outro vai sentir exatamente igual exatamente o a mesmo, mesma coisa claro. sobre nós. E se nós não conseguimos perceber que esta relação com o outro implica que eu o inclua na minha palavra segurança, na minha palavra liberdade, na minha palavra amor ou ódio, o que seja, não é? Nós vamos ter, digamos, um mundo que vai desabar sobre o presente e nós vamos ter graves dificuldades em de perceber como é que o futuro chegará, não é? Porque estamos aqui num impasse que é mesmo mais do que nunca as nossas palavras podem todas desabar, não é? Num ápice. Ou seja, Sim, aquilo que nos fez chegar aqui, aquilo que nos permitiu pensar e chegar aqui, pode estar perante um efeito de dissolução, não é? Digamos assim, tão violento que de repente
eh, podemos sequer deixar de conseguir conversar uns com os outros e connosco próprios. Ou seja, o problema está mesmo, acho eu, na relação entre esse senhorzinho sombra que vem do mundo do inconsciente, do mundo lá das sombras, porque o Jung fala de um fenómeno curiosíssimo que é, está provado, provou-se, e esta questão do está provado eu acho muito gracioso, porque a minha mãe, sempre que tínhamos uma discussão, ela dizia está provado cientificamente, e eu embirrava muito com essa ideia do está provado cientificamente, já desde criança, ficava Muito bom, embirradíssimo, muito bom. porque Ó, está João, provado cientificamente parecia que era uma coisa determinada por indiscutível. A alguém, partir de e eu agora sabia não se quem discute era, mais. e dizia É um está dogma provada científico. cientificamente. Eu dizia, mas porquê que está provada cientificamente? Quem disse isso? Não? É muito E bom. depois, com o tempo, fomos percebendo que, afinal, a sardinha que fazia mal ao colesterol, de repente faz bem ao coração, está provado cientificamente. Então, mas, oh bem, como é que é? Então, mas uma coisa que acabava de fazer mal e que a gente não devia comer, agora temos que passar todos a comer porque faz bem, e ia brincando com ela sobre esta questão do está provado cientificamente. O está provado cientificamente, ainda que seja uma espécie de expressão popular, ela tem uma imagem muito clara daquilo que o Jung dizia, que é este apanágio de uma consciência cada vez mais presente e mais mandante no mundo, e uma relação com o inconsciente cada vez mais difícil e menos dialogante e mais distante. E ele dizia, com uma grande graça, que o que é estranho é que o inconsciente foi provado cientificamente, foi conseguido ser provado por um conjunto de pensadores, de cientistas, que, na verdade, existe essa força psíquica que é o inconsciente entre nós, que é muito importante, que é quase que o outro lado, é tão importante como o lado da consciência, mas, ainda assim, a psicologia, a terapia, os médicos, a ciência fez vista grossa do inconsciente completamente e continuou a fazer vista grossa e continua, acho eu, a fazer vista grossa constantemente neste momento. É Claro que verdade, é verdade, é eu verdade. sei, E a eu sei nossa que o João missão é diz que chamar a atenção as disso, novas gerações, as novas gerações estão cada vez mais conscientes desta presença do Sim, inconsciente, sim, e eu sim, sim. percebo. Nunca como hoje vemos isso, até em consultório, eu vejo jovens a ter essa capacidade, essa meta-análise que pessoas mais velhas nem por sombras atingirão. Felizmente começa-se a assistir a essa mudança clara na gente mais nova, o que é uma esperança para o futuro, João. Sim, porque o Jung fala de uma maneira muito curiosa, que é esta ideia de que eh, se nós formos perceber, e aliás até nós já conversámos disso, o próprio Dostoiévski tem uma série de textos extraordinários, um russo, mais uma vez, ele diz que sou uma pessoa má, sou um mau caráter e por isso faço mal a outra pessoa e estou aqui deste lado do guichê, é um funcionário público e trata mal a outra pessoa que vem porque, só porque sou mau, só porque gosto, porque não acredito, sou místico, quer dizer, ele diz que eu acredito numa espécie de coisa, ah, digamos, misteriosa no mistério das coisas, mas também acredito na ciência, mas não vou aos médicos, não me interessa nada aos médicos, sofro do fígado, estou doente, mas não me interessa, não, eu sei porque estou doente, mas, ou seja, esse caderno do subterrâneo, que são cadernos do subterrâneo, exatamente porque ele faz uma autoanálise, uma autocrítica muito grande, é muito curioso esse texto, na verdade é uma assumição de que nós somos muitas das vezes levados pelo instinto sexual, pelo instinto de poder, pelos instintos do eu, por essas compulsões antigas e animais e ferozes que estão dentro de nós e que nós não queremos ver e não queremos assumir. Por isso, esta ideia que o inconsciente existe, mas que nós não estamos à mercê dele, é uma figura muito benigna, muito limpinha, muito propaganda, muito promoção de um estado do mundo e do estado das coisas, não é? Que é curioso que nós ainda hoje, apesar de haver esse, acho eu, crescente interesse por essas e assumição por essas Sim, mas forças, ainda estamos longe de mas uma estamos longe verdadeira de. assunção do poder do inconsciente. Por isso, uma espécie de diálogos sobre o inconsciente, oficinas do inconsciente, trabalho com o inconsciente, diálogos sobre o inconsciente, digamos assim, eu acho que serão
absolutamente necessários e imperativos para que uma arte que ajude a perceber o espírito inconsciente da nossa época, para uma política que de alguma forma possa incluir isso nas suas decisões, para uma ciência que de alguma forma trabalhe também com as dimensões do inconsciente, eu acho que é absolutamente necessário, imperativo e, na verdade, é provavelmente a fonte da criatividade que nos pode ajudar a alterar aquelas questões do nosso trabalho, aquilo que a gente tem que trabalhar, aquilo que a gente tem que, no fundo, fazer lazer, aquilo que a gente precisa de descansar. Aliás, e sendo um bocadinho spoiler, João, um dia destes, nós os dois iremos anunciar uma dessas oficinas do inconsciente em termos que depois serão discutidos e serão apresentados a público, certo? Sim, sim, certo, certo, certo. Já temos. Sim, sim, claro que sim, claro que A seu sim. tempo, a seu tempo, O Oficinas do anunciaremos. Inconsciente não surge aqui como. É um nome que já anda aqui entre nós a trabalhar e anda a pensar nisso. Mas é verdade que eu acho que o que é necessário é muito mais colocar no nosso dia a dia uma capacidade do irracional, digamos, do inconsciente, dessa dimensão de caos que temos todos muito receio, que afinal não é um caos tão destruidor, pode ter Não, não. compulsões destruidoras se nós, na verdade, não lhe ligarmos, porque ele vai ter que Sim, aparecer ele por só algum lado. será destruidor, só será caótico se não for acolhido. Caso contrário, Exatamente. torna-se ordenado, tal como as emoções, tal como um ataque de pânico, nada mais quer de nós senão chamar a atenção para alguma limitação, alguma falha, algum erro de percurso. Sim, sim, sim. E por isso é que, neste momento em que estamos perante esta crise, acho eu, de civilização, e tão próximos de algum cataclismo que possa vir a acontecer e que será, acho eu, motivo para grande eh, descontentamento e para grande arrependimento, acho eu, para nós todos, temos que ser cada um de nós, acho eu, a fazer esse trabalho na Sim, sua sim, sim, relação sim, sim. A entre apontar as razões da esperança que existem, sim, apesar de tudo, apesar do caos aparente, apesar de um fim iminente que está iminente desde há tanto na nossa civilização, mas ainda há razões para a esperança. penso que sim, e estamos vivos, estamos aqui, não é? Aliás, a juntar a esta outra dimensão, é importante não esquecer que não é só o problema também da guerra que está aqui a pesar sobre o nosso planeta, não é? Ainda esta semana, a propósito de estar, enfim, atento àquilo que seriam as nossas diálogos aqui, ouvi um programa de rádio que fala sobre as crises ambientais e as crises climatéricas, enfim, e ouvi um especialista português muito, sobretudo, muito assertivo. Ele falava até de uma dimensão de espetáculo, digamos assim. Era curioso porque algumas dos fenómenos mais agressivos ele atribuía-lhe uma dimensão de espetacularidade, não é? E ele dizia, e com grande, acho eu, propriedade e com certeza, que neste momento, mesmo que nós arrepiemos caminho e fazemos uma diminuição drástica da emissão de gases de estufa e da utilização de gases de carbono, etc., para a atmosfera, já não vamos escapar a grandes convulsões climatéricas nos próximos anos. E mesmo que a gente faça isso e seja muito rápido, isso tudo é um processo muito lento. Ou seja, eu também gostaria de colocar esta questão aqui, porque o problema da criatividade, e é talvez o mais difícil de perceber na sua própria relação com o inconsciente, ela é uma coisa muito lenta, ela é uma coisa quase invisível, é uma coisa muito insensível. A própria ideia de criatividade, que é uma forma de escaparmos aos nossos hábitos, de conseguirmos perceber relação com o tempo muito longo da nossa existência, não é? Esta projeção para o futuro, não é? Ela é muito próxima, muito
paralela, digamos assim, com as questões climatéricas, não é? O que ele dizia é que se nós conseguirmos fazer um arrepio muito grande, muito mais vasto do que está agora a acontecer, talvez daqui a uma geração ou duas isso possa constituir-se como algo muito significativo para as próximas gerações em termos de diminuição de ondas de calor, de secas extremas, de fenómenos climatéricos frios terríveis, e ele diz que isso, enfim, depois faz uma série de explicações técnicas e científicas e muito interessantes, ou seja, na verdade ele consegue ter o tal olho sobre o mundo, sobre o planeta, de uma maneira muito espetacular, mesmo como ele diz, não é? Mas nós assistimos nos últimos 100 anos a variações de temperaturas em algumas zonas de décimas de graus centígrados, 1 grau centígrado, e nos últimos 3, 4, 5, 20 anos assistimos a mudanças de temperaturas na ordem dos 4, 5 graus em alguns momentos, o que significa que de repente, e por isso é que ele dizia que é espetacular, as mudanças dos acontecimentos são brutais. E ele diz que mesmo, eles estão a fazer cada vez estudos mais longínquos, mesmo que haja uma relação com a própria mutação do planeta, com uma dimensão cósmica, com essa cosmovisão das coisas, que nós já consigamos perceber os tempos mais longos, há uma influência da nossa forma de estar e da nossa civilização sobre o clima de uma maneira muito violenta. E mais uma vez, eu estava a ouvi-lo e estava a perceber, mais uma vez, isto parece-me uma cegueira, uma surdez, uma incapacidade de comunicação com a nossa dimensão inconsciente, porque a própria natureza, do qual nós fazemos parte, tem-nos dado recados sucessivos e nós parecemos não estar aptos. E quando eu digo isso, estou a falar de mim, não é? Nem sequer estou a falar De todos do, nós, do não é? outro, estou a falar de mim, não é? Eu Claro. próprio. Eu próprio tenho muita dificuldade neste momento em sobreviver no mundo onde estou, sem me sentir permanentemente em agressão do próprio mundo, do chão que eu piso, digamos assim, Sim. daquilo que é a minha própria realidade. Ou seja, eu tenho quase que a certeza que o chão que eu piso manter-se-á lá e se eu cair o chão vai-me apoiar, mas eu não sei se a certa altura começo a ter essa noção de se o chão que eu piso não se vai abrir e não vai sair lá um monstro qualquer, ou uma lava, ou o que seja, ou um vulcão, ou não vai cair um céu na cabeça, como diziam os gauleses, e se eu não estou de alguma maneira a provocar essa própria questão, e eu não consigo parar. E o problema é que eu não consigo encontrar, e por muito que isso me preocupe, calculo que preocupa muitos de nós não estamos a conseguir criar uma conciliação, um concílio dos humanos, não é? Nem sequer é dos deuses, para que esta situação tenha possibilidade de parar. E eu acho que a única possibilidade mesmo, ou as poucas possibilidades, é nós começarmos a perceber que esta relação é individual, somos nós todos que estamos a colaborar para esta questão. E tenho ouvido repetir isso para algumas pessoas, mas parece-me que ainda está longe de nós conseguirmos perceber como é que individualmente, não é, nós vamos fazendo esse pequenino passo, caminho, trajeto para essa capacidade de escutar outra vez a nossa relação com a nossa natureza, com o Isso inconsciente, vai exigir com a uma nossa grande sombra. dose de humildade, João, em escutar uma voz que não é nossa aparentemente, que é interior, que é profunda. E essa escuta, é preciso que aconteça urgentemente, é preciso que, por muito débeis e limitados que nós possamos ser, como psicólogos, como artistas, como seres humanos, ainda assim, de mãos dadas, somos capazes de, juntos, escutar essa voz profunda da natureza em nós. Chamemos-lhe inconsciente, chamemos-lhe os sistemas emocionais do nosso cérebro, não me importa a expressão que nós adotemos, mas julgo que só de mãos dadas e numa atitude de humildade, eh, é possível a mudança e essa escuta. De facto, quando mencionava a expressão oficina do inconsciente, a oficina remete para uma ação, para uma uma técnica, uma ação transformadora. E de facto é isso que se pretende, uma ação transformadora que venha de dentro para fora. E o primeiro passo é o passo da humildade, é reconhecer que apesar de tudo, apesar de sermos pequeninos, seremos capazes de mudar
alguma coisa. E somos de facto. Por isso é que a terapia funciona. Porque apesar do paciente chegar ao terapeuta completamente destroçado e o terapeuta não ser nenhum mago nem nenhum guru, apesar de tudo, o milagre acontece. O milagre acontece naquela junção extraordinária de duas almas que, com humildade, escutam um terceiro que se faz presente naquele ato. E sem dúvida que é o inconsciente. Sim, é muito forte essa sua imagem, uma voz que parece que não é minha e como é que eu consigo escutá-la? Eu acho que a grande questão está a bater à porta aí nesse sítio que é, porque é a voz do outro que na verdade provavelmente pode não ser minha, mas pode ser minha, mesmo que seja um outro exterior a mim, ou que essas vozes tenham várias origens possíveis, não é? Umas mais próximas e mais íntimas e mais mesmo na parte do meu bilhete de identidade, outras, se calhar, enfim, dos ancestrais, de outra ordem, do que seja, não é? Mas essa capacidade de escuta da voz que não é minha, eu acho extraordinária, porque uma das coisas que a mim me tem preocupado muito é qual é o tempo que a minha decisão tem. Se eu estou a decidir uma coisa para o instante imediato, ou estou a decidir uma coisa para daqui a uma semana, daqui a um mês. Eu consigo perceber que a minha decisão será boa para mim, não só na realização de um instante e de um prazer e de um objetivo imediato, mas se a minha decisão contém um tempo que se estende quase como um jogador de xadrez, não é? Por não sei quantas jogadas para além daquilo que é a minha capacidade de compreender. E isso eu tenho tentado trabalhar de alguma forma. E percebo que aí está essas tais vozinhas, enfim, que não são minhas. Às vezes fico na dúvida se as decisões vão mais no acordo ou mais no desacordo, mais no conforto ou no desconforto, não é? Da minha alma, não é? Mas é um exercício curioso pensar que as decisões que nós estamos a fazer estão, quase voltamos à questão do príncipezinho, não é? Carregadas de um tempo de espera para que elas se consumem o seu encontro com a sua objetividade final, com a sua realização final, não é? Essa questão de que cada decisão, cada espera é um trabalho ativo para o mundo, não é? Para que o mundo interior e o mundo exterior tenham mais tempo e mais possibilidade de se comunicar, é algo particularmente afetuoso, não é? Porque nessas decisões, na verdade, eu consigo perceber, se calhar de uma maneira um bocadinho pateta ou não, mas tento que tenham mais afeto, mais afetividade. Ou seja, o que me parece é que É mais alma. Eu quanto gosto da mais expressão. tempo tem a nossa decisão, quanto mais tempo ela abarca, mais possibilidade ela tem de ter um calor qualquer que se aproxima de uma temperatura de afeto, não é? Não sei Interessante. se isto pode ser substantivado assim, se é o egoísmo só meu, uma cegueira minha sobre as coisas, mas eu sinto que dentro daquilo que é a minha impossibilidade de perceber esta relação entre a criatividade e o futuro, entre aquilo que é o tempo presente e o tempo do futuro, quanto mais eu deixo que pensar que o futuro contamina as minhas decisões e não decidir sobre o instante presente, mais eu sinto que há uma espécie de animalzinho que se estende e que tem um certo calor, tem um certo afeto dentro dele, dessa própria decisão. Muitas das vezes isto não é fácil, porque muitas das vezes eu reajo Não, não, não. no quente do momento, Diria no que instante do nunca, momento, não ou é? quase nunca é fácil. Mas uh, é curioso que isso é também uma espécie de trabalho sobre a incerteza, não é? Que é uma palavra que me agrada bastante, que é esta ideia de que
Eu gosto muito no trabalho artístico que faço com os atores, e tenho feito muito nas últimas peças. Alguns atores meus até me dizem que as peças estão diferentes e que eu estou diferente outra vez a trabalhar. Isso Imagino que sim. vai acontecendo de época para época, mas neste último ano isso foi muito, muito presente, que é esta ideia de que nós caminhamos muito mais tempo sobre a incerteza do que sobre uma espécie de objetivo que a gente quer alcançar. Ou seja, Claro. deixamos-nos possuir e empurrar e atrair pelo material da criação, e ele próprio tem uma voz, esta tal voz que muitas das vezes não é nossa, e que nos empurra ou que nos chama, depende do movimento, e não estamos quase que imbuídos de uma espécie de imagem idealizada ou visualizada por antecipação, e que ela, de alguma forma, predomina e conduz o destino e o caminho. Ou seja, há um delírio, nesse assunto gosto da Zambrano, ela mistura destino e delírio, ou delírio e destino, acho que não sei qual é a ordem das palavras, mas acho que é delírio e destino, e eu acho que nós temos que introduzir muito mais delírio neste sentido do brilhante, da criatividade, dessa voz que se manifesta, essa voz que Delirar, se sair manifestam. da lira, sair do sulco. No fundo, temos que sair daquela, como dizia, a criatividade é uma forma de escaparmos aos nossos hábitos, sair daquela Exatamente, rotina. exatamente, exatamente. E isso é muito, é delicioso, mas é difícil, é muito difícil, é verdade, é verdade. A gente, aliás, estamos com uma peça em cena e temos estado até a discuti-la quase todos os dias, e ainda ontem estávamos a discutir, e é curioso porque ainda hoje já fizemos 12 ou 14 apresentações, já nem sei bem, mas ainda hoje há atores dentro da peça que pensam coisas diferentes sobre alguns momentos. Uns dizem que há coisas que ainda não percebem, e eu tento explicar, e aquilo que explico hoje já não era o que explicava antecipadamente. Ou seja, o próprio modelo do teatro que estamos a fazer, nós estamos a tentar experimentá-lo e modificá-lo de alguma maneira. Provavelmente estamos a fazer umas grandes borradas, misturadas com algumas coisas que podem ser minimamente interessantes, mas a verdade é que estamos a ter Como mais tudo público. na vida, nada Estamos a, escapa a essa sim, expressão, mas a João. verdade é que estamos a ter mais público. E ontem tivemos uma belíssima casa com muito mais gente, e estamos a ter cada vez Que mais bem. gente, o que, no momento em que as salas estão muito vazias e estão muito difíceis de levar as pessoas a sair da É um sua belíssimo contraponto. inércia, sua inércia natural, não é? Nós estamos a fazer este contraponto, e que acho que é muito interessante perceber como é que nós também conseguimos, provavelmente, abandonar, se calhar, aqueles ideais que a gente tinha de arte, e fazer um outro tipo de objetos que, de alguma maneira, toquem às pessoas. E estamos a abandonar o texto marcado, estamos a abandonar a estrutura teatral mais clássica, e a misturar a estrutura clássica com estruturas mais até tradicionais, e mostrar teatro de revista quase com teatro contemporâneo e dança ao mesmo tempo. Há ali um conjunto de questionamentos sobre a linguagem teatral que têm sido muito interessantes, e que, na verdade, são a nossa pequenina contribuição também para esta questão de que a criatividade pode abrir outras possibilidades de futuros que nós, neste momento, estamos a estreitar, digamos assim. Estamos cada vez com um futuro mais estreito, que espero que entre todos e cada um de nós contribua para que essa árvore que é o futuro ramifique novamente, frutifique, e tenha frutos da nossa imaginação muitíssimo mais encantadores e solidários e fraternos e humanos, digamos assim. E Acho no eu. fim desta nossa conversa, no fundo, gostava de dizer que a nossa missão é dar alma à vida. É uma redundância, mas falta-nos dar alma à vida. É bom ouvir isso, é bom ouvir isso. Sim, não falta-nos dar alma à alma, digamos assim, até diria. Espaço para Ânima a alma, vida, para a nossa alma é, poder ser é, a é. alma e da vida, sim, acho que sim. Bem, muito, Extraordinário. muito bom.